Meu objetivo é levar informação com base na verdade. Por esse motivo, procuro mostrar documentos e provas com base na literatura produzida pela Sociedade Torre de Vigia. A testemunha verdadeira livra as almas. Mas o que se desboca em mentiras é enganador. Provérbios 14, verso 25. É muito interessante o que as testemunhas de Jeová dizem dos falsos profetas. Veja aqui na revista Despertai, 22 de abril de 1969, página 23. É verdade que houve aqueles que em tempos passados predisseram o fim do mundo, até mesmo anunciando uma data específica. Alguns ajuntaram grupos de pessoas a eles e fugiram para as colinas ou se retiraram para suas casas, aguardando o fim. Todavia, nada aconteceu. O fim não veio. Eram culpados de profetizar falsamente. Por quê? O que estava faltando? Faltava plena medida de evidência exigida em cumprimento da profecia bíblica. O que tais pessoas não tinham eram as verdades de Deus e a evidência de que ele as guiava e usava. Então aqui as testemunhas de Jeová dizem que as pessoas que profetizaram marcando um fim do mundo e não aconteceu, é porque essas pessoas não tinham as verdades de Deus e a evidência de que ele as guiava e usava. Agora vamos observar uma coisa. E as testemunhas de Jeová? Será que elas têm as verdades de Deus e a evidência de que Deus está usando elas? Então veja bem, sim, algumas pessoas já previram o fim do mundo, mas o acontecimento não se verificou. Essas pessoas podem ser consideradas falsos profetas, ou seja, pessoas que se passaram por homens de bem para enganar os cristãos. A Bíblia em Mateus 7,15 diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Um exemplo de seita que previu o fim do mundo foi os adventistas e as testemunhas de Jeová, que marcaram datas para o fim. Os adventistas começou com William Miller, que marcou o fim para 1843 e depois marcou para 1844. Só que Miller depois viu que seus cálculos tinham sido errados, se arrependeu, voltou para sua igreja que frequentava antes. Mas aí os adventistas continuaram divididos em alguns grupos e teve grupos que ainda continuam marcando datas e essas datas não aconteceram. E aí surgiu a Testemunha de Jeová, a partir de 1870, né? E aí o fundador, que foi Charles Taze Russell, marcou o fim do mundo para 1914. Ele tinha como base os 7 tempos de Daniel capítulo 4, que ele transformou os 7 tempos em 2520 anos, começando a contar em 607, terminando em 1914. Só que a base dele é totalmente falsa, porque Jerusalém não foi destruída em 607, foi destruída em 587. E Daniel 4 se cumpriu em Nabucodonosor, não tem nada a ver com 2520 anos. E outra fonte de provas para a data de 1914, que Russell usava, eram as medidas da pirâmide de Gizé. Então ele encontrou nas medidas da pirâmide de Gizé, pirâmide de Kelps, a data de 1914 para o fim do mundo. Mas como sabemos, não aconteceu. Ele ainda marcou para 1915. Também não aconteceu. Depois veio Rutherford. Rutherford marcou para 1925. Não aconteceu. Marcou em 1941. Disse que faltava meses para acontecer o Armagedon. Não aconteceu. Depois foi marcado para 1975. Que se completaria 6.000 anos. E ali começaria o milênio. Não aconteceu. Foi dito que o fim aconteceria
antes de terminar o século XX, antes de passar a geração de 1914. Também não aconteceu. Se cumpre o que diz aqui, por exemplo, esse livro aqui, escrito pelas Testemunhas de Jeová, O Paraíso Restabelecido para a Humanidade pela Teocracia, página 354, 355. Veja o que diz. Jeová, o Deus dos verdadeiros profetas, envergonhará todos os falsos profetas, que por não cumprir a predição feita, a predição falsa de tais pretensos profetas, que por cumprir suas profecias de modo oposto ao que os falsos profetas predisseram. Os falsos profetas procurarão ocultar os seus motivos de sentir vergonha, por negar quem realmente são. Então, Jeová envergonhou esses falsos profetas da Torre de Vigia, porque as profecias que eles fizeram para 1914, 1915, 1925, 1941, 1975, não se cumpriram. Então eles ficaram envergonhados. Então, isso mostra claramente que esse tipo de pessoas, né, que marca datas, que Jesus mesmo disse que o dia e a hora ninguém sabe, estão indo contra as Escrituras. Jesus disse que não devemos seguir a tais homens. Em Deuteronômio 18, 20 a 22, diz que o profeta que fala em nome de Jeová e o que for profetizado não se cumprir, esse profeta, ele é falso. E não devemos temer a eles. Então, não tema ao corpo governante, porque eles são falsos profetas. Uma outra coisa que tem acontecido é o caso, por exemplo, da desassociação, que tem causado muitos problemas na vida de muitas pessoas. Inclusive, muitos têm chegado ao ponto até de tirar a própria vida, né? Então, nós temos observado isso acontecer. As pessoas que resolvem sair dessa organização são tratadas com ostracismos, e isso tem levado essas pessoas a terem problemas psicológicos. Vejamos aqui esses casos que são bem conhecidos. Por exemplo, o caso do Cosmo, que foi um ancião. E o caso também do Ronaldo Canido, que ele saiu da organização expulso sem realmente ter praticado nenhum pecado, só por ter discordado de algumas coisas que não são bíblicas. Expulsaram ele e agora, segundo ele, até a sua família, que ainda é testemunha de Jeová, está sendo ostracizada. Então você vai ver esses relatos para você tirar a conclusão. Ó, no meu caso, eu saí em 93 porque discordei da geração de 1914 que não passaria. E passou. E aí meus 4 filhos, que na época tinha entre 2 e 7 anos, hoje nenhum fala comigo. Então veja, essa seita tem destruído muitas famílias. Eu estou citando só esses exemplos, mas existem milhares, né? Inclusive, você vai observar o que disse o Rolf Furolho. Rolf Furolho foi um testemunho de Jeová por 56 anos. Você vai ver o relato dele aqui neste breve vídeo. Tanto que foi recomendado em 2018, 2019, como servo ministerial, e 2021 perdi o privilégio por causa de um pecado grave. Que todos sabem a minha história. O pecado grave que eu cometi foi um ato de amor que eu fiz pela minha filha e pelas minhas netas. Agora é interessante nós comentarmos e refletirmos sobre isso, que cuidar de filhos, de netos, de pessoas cadeirantes, enfim, mesmo sendo desassociados, é um pecado grave. Agora, um pedófilo, como tem aqui na região que a gente mora, a qual eu descobri e bati de frente com Betel, assediadores sexuais, anciãos imersores, que passavam a mão nas partes íntimas de principalmente adolescentes, são anciãos aqui. São anciãos. Então, quem cometeu o pecado grave foi nós. Foi eu, né, que fui cuidar da minha filha. Então, muitas vezes nas minhas lábios eu digo assim, eu me pergunto, né? Eu quero a resposta. Qual foi o pecado grave que eu cometi? Então, todos nós estamos de parabéns, né? Tem uns que estão na corda bamba, querendo voltar para lá. Ah, eu não sei se eu volto, sem saudade. Sem saudade da sua liberdade. Curtir a sua liberdade, a verdadeira liberdade. Hoje nós estamos livres. Você tem que estudar, tem que pregar,
tem que fazer estudo em família, estudo pessoal, broadcast, campo, revisita, se preparar para as reuniões. Olha quanta coisa, né? Assembleias, congressos. Então era uma prisão. Nós não tínhamos liberdade. A liberdade que nós tínhamos era para eles. Trabalhar como escravos para eles em construções, limpeza de salão do reino, limpeza de salão de assembleia. Mas os da elite não pegavam no pesado. Os da elite não lavavam um banheiro. É só os pobres, coitados. E ontem, meus irmãos, eu vi a minha esposa muito triste, depois chegando, ela no quarto, ela falou, eu tô cansada. Tô cansada de ouvir minha filha falar que parece que tem lepra dentro do salão do reino, porque vocês, meus irmãos, vocês sabem da história que estou vivendo, tá bom? Mesmo que de forma mentirosa, covarde, de forma como pilantras, subiram lá e deram o anúncio, usando a casa de adoração para mentir para a congregação, forjaram uma dissociação e deram um anúncio. Tá bom, os irmãos me cumprimentam se quiser, vida que segue. Mas a minha esposa, a irmã Paula e minha filha são testemunhas de Jeová ativas, pregam, evangelizam. E aí chegam no salão do reino, sequer olham para cá. Na verdade, assim, só um ancião, né, para tentar ser justo, um ancião, e atualmente a esposa de um ancião, vão até ela, cumprimentam, boa noite, apertam a mão, a esposa do ancião aperta a mão delas. Fora isso, todos ignoram. Tem alguns jovens, passam pela minha filha, como se ela não fosse nada, nada. E aí ela virou para mim, nesse dia 22 de fevereiro de 2025, papai, eu me sinto muito leprosa, tenho uma doença. Falei, minha filha, você não está aqui para eles. E eu sei que muitos podem me criticar, né? Poxa, mas você fica forçando a barra. Todos têm a consciência, todos aqui em casa têm a consciência do que devem fazer. Ninguém ali é obrigado. Só que a fé está sendo provada, e alguns vão criticar, mas você não precisa passar por isso. Não precisamos, nem deveríamos. Eles não querem conversar, mas aí a minha esposa falou, eu estou lutando, Ronaldo. Recupere sempre e jogue. Eu sei que ontem foi um momento, né, quando nós chegamos, e ela na cama ali, a gente conversando, ela se entristeceu e falou o quanto está sentida de tudo isso, até por ver a nossa filha sendo desdenhada, menosprezada, e agora ela falou, não, agora sou eu que não quero. Eu não quero eles, eu não quero falar com eles, eu não quero trato com eles. É muito pesado, meus irmãos, ver uma pessoa tão dedicada a Jeová passando por isso. E aí ela ligou para Betel. Ela é testemunha de todos os assuntos e ninguém quis saber dela como testemunha. Só quis dar corda para os malfeitores. Fabíola, não são servos de Jeová. Eles se acham servos de Jeová. Não são. Eles precisam recobrar, e se é que teve um dia uma consciência, talvez recobrar a consciência espiritual e voltar a atenção. Você é serva de Jeová. Você é dedicada, você sempre manteve a sua moral, a sua integridade. As pessoas na cidade te amam. As pessoas que te conhecem, de verdade, te amam, sabe da sua essência, sabe de quem você é. Então, por favor, não esqueça quem você é, quem você sempre foi. Tudo o que você fez foi para Jeová. Nunca se envergonhe de tudo o que fez. E só se nós vivemos esse momento, também é fruto de querer fazer as coisas certas e encontramos malfeitores querendo nos privar. E você também foi a maior vítima, porque eu ainda fui aquela pessoa que bateu de frente, que afrontou esse sistema. E aí eles quiseram me punir, mas eles puniram e estão punindo só porque está comigo. Quem discorda do corpo governante, ele é expulso, isso aí é uma realidade. Veja aqui o caso aqui do Rolf Furguli. Foi expulso da Testemunha de Jeová após 56 anos como um dos membros mais antigos da organização. Então veja bem, 56 anos. No dia 17 de junho de 2020, Furguli foi desassociado após ter publicado em maio de 2020
um livro intitulado A Minha Querida Religião e o Corpo Governante, no qual ele sustenta que as doutrinas principais da religião estão corretas, mas desafia a autoridade dos líderes das Testemunhas de Jeová, conhecida como Corpo Governante. Ele sustenta que a liderança da religião se desviou dos ensinos que ele defende como corretos. Então ele criticou alguns ensinos que ele achou que o corpo governante tinha se desviado. Então, por causa disso, ele foi expulso. O livro ele critica o corpo governante por abuso de poder. Ele aborda, em particular, o que chama de uma cruzada contra o ensino superior, que ele acredita ter um efeito negativo sobre os membros mais jovens da comunidade religiosa e a prática de excluir membros. A organização tornou-se uma ditadura hoje e é triste, diz Rolf Furuli. Ele foi expulso das Testemunhas de Jeová depois de advertir contra a exclusão e a negação da educação. Então, no livro dele, que ele mostrou que a educação para a juventude não é um erro e que também a maneira que a torre de vigia exclui as pessoas está errada, então por causa disso ele foi desassociado. Rolf Furuli diz que a organização tornou-se hoje uma ditadura. Ele diz: a minha expulsão e de outras pessoas é feita por razões não bíblicas. Como ancião, fui treinado para falar e corrigir se vejo algo errado. E é exatamente isso que tenho tentado fazer agora, diz ele. Se uma pessoa nas Testemunhas de Jeová é expulsa, o mundo geralmente desaba para elas. Você perde a sua rede de contatos e ninguém na comunidade religiosa quer ter algo a ver com a pessoa novamente, diz Furuli. Para mim é diferente. Tenho uma grande rede de contatos e uma boa vida com amigos e contatos profissionais também fora da organização. Estou bem. Sentirei falta de muitos amigos noruegueses que não podem mais ter contato comigo, mas eu vou me sair bem. Eu não tenho medo do Armagedon. Eu continuo servindo a Deus, mesmo sendo excluído em uma base não bíblica, diz ele. No último livro que recebemos dos anciãos, contei 39 razões para a expulsão. Todos os anos, cerca de 70 mil pessoas são excluídas e perdem contato com amigos e familiares, diz ele. Então isso é o que acontece atualmente na organização das Testemunhas de Jeová. Não se pode de maneira nenhuma falar que não concorda com algum ensino, porque se falar, se divulgar isso, a pessoa é expulsa. Essa que é a realidade. Meu objetivo é levar informação com base na verdade. Por esse motivo, procuro mostrar documentos e provas com base na literatura produzida pela Sociedade Torre de Vigia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Provérbios 14, verso 25.